Vamos lá. Bom dia, irmãos. Estou aqui mais uma vez num dia meio difícil aqui em Texas. Ontem à noite deu um temporal daquele, caiu muita chuva, vento forte, foi previsto até tornados, mas não deu, graças a Deus, pelo menos não deu aqui na cidade onde eu moro. Também tive o privilégio ontem à noite de falar com o pastor Paulo, com um grupo de pastores lá do sul do Brasil, pastor Osmar, Marício, eu sei que eram 5 pastores. Agora, na semana passada, na segunda-feira à noite, eu falei com mais um grupo lá, o pastor, vamos ver, os irmãos já sabem que a minha cabeça não é ainda boa agora, com esta idade, mas era o pastor Mário Baio, parece, se não me engano foi o nome dele. Aí, para minha surpresa, também apresentaram um pequeno vídeo do pastor João, falando como começou a igreja lá em Dom Pedro. Bem, irmãos, hoje de manhã eu quero falar só alguns minutos sobre o fiel companheiro de jugo. Eu já descobri há muito tempo que eu tive muitos fiéis companheiros de jugo. E lemos na carta de Paulo, que ele escreveu da prisão lá em Roma, a carta para a igreja dos Filipenses, capítulo 4, e começando em versículo 3. Ele falou assim, e não esquecem, que essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. E ele escreveu assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxiliares, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clementes e com as demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, eu podia gastar tempo aqui só dando o nome de pessoas que me ajudaram no trabalho de Deus lá no estado do Amazonas. Tem alguns que já estão no céu, já receberam o seu galardão, mas me ajudaram bastante. Alguns eram até um desafio para mim, para que eu chegava mais perto do meu Senhor e Salvador. Embora que essa frase, companheiro de jugo, esteja fora de uso hoje, o significado é facilmente compreendido. A maioria de nós sabemos que um jugo é um dispositivo que liga 2 animais para aumentar a força para o trabalho que precisa ser feito. Agora, comigo era o meu companheiro, a irmã Daisy. Ela era meu companheiro de jogo. Ela me falou que eu pedi a mão dela em casamento. Ela disse, eu expliquei para ela, e Deus vai me mandar. Naquele tempo eu não sabia que ele ia nos mandar para o Brasil. Mas eu disse, olha, você termina, ela faltou mais um ano de estudo lá no seminário, eu já tinha me formado. E estava pedindo a Deus que ele revelasse durante aquele ano aonde ele quis me colocar. Aí era o Brasil. Eu sei que Daisy me ajudou bastante no trabalho lá no Brasil. Ensinou os filhos, ela tinha clube bíblico, ela ajudava bastante na escola dominical. Eu sei que ela era um fiel companheiro de jugo. Agora, Jesus falou em Mateus, capítulo 11, versículo 29 a 30, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavras lindas, e é uma verdade. Ainda mais em capítulo 19 de Mateus, versículos 4, 5 e 6, ele fala assim, aproximam-se dele alguns fariseus que eu experimentava, dizendo,
é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Isso é importante, é Gênesis 2, 24. Ele não criou dessa maneira, Henrique e João, não, era homem e mulher, e Adão e Eva. E ordenou, ele criou e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O casal está unidos e serão os dois uma só carne. Irmãos, interessante, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, o Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, a sua segunda carta para ele. Ele diz assim para o jovem Timóteo. Curiosamente, como Paulo fala muito bem das mulheres que trabalham com ele usa dois conceitos muito diferentes para reconhecer sua contribuição. Primeiro, ele escreveu como, e tem a palavra que ele usa lá, ele descreve como aqueles que estavam auxiliando, se esforçando com Paulo no Evangelho. Agora, ele ainda falou sobre o atleta não será coroado se não lutar segundo as normas legítimas. Tudo isso se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2. Agora, em seguida, o Paulo usa uma outra palavra para descrever aquele que realizaram um trabalho que é significativo ao lado dele. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 3, ele ainda fala mais para um outro filho na fé, o Tito, ele falou sobre o companheiro e cooperador dele, aquele que ajudava. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 3. Ele fala de umas senhoras que ajudaram, aliás, o missionário Paulo, ele escreveu assim, essas mulheres, evidentemente, conquistaram o respeito de Paulo por seu compromisso com a obra que o Paulo está fazendo em favor do reino de Deus. Agora, embora que a imagem desenhada por esses sinônimos repousa um aspecto do trabalho. Certamente existe a suposição de que aqueles que estão unidos estão antecipando um objeto comum. E nós podemos ler, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, falando em Jesus e aqueles que nos ajudam. E eu acho que o que Paulo escreveu nesse versículo é uma atualidade no dia atual. Ele escreveu assim, que nós estamos cercados de um grande grupo, e ninguém sabe quantos são. A gente podia levar o resto do dia só dando os nomes dos que têm ajudado no trabalho de evangelizar. Tem aqueles irmãos que estão orando, tem alguns que estão contribuindo finanças para que o trabalho de Deus vai cada vez mais adiante. Mas ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, em troca da alegria que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Já pensou? Em primeiro lugar, Jesus suportou a obra da cruz com alegria. A cruz com alegria? Imagine. E às vezes, como filhos de Deus, como cooperadores
com aqueles que estão chamados por Deus para pregar no exterior, no interior, mas sabendo que todos os crentes têm a responsabilidade de cooperar em relação com o trabalho de ensinar e pregar o Evangelho até os confins da terra. Mas já pensou, Jesus suportou a obra da cruz com alegria. Eu sei que há e houve na minha vida uns tempos que eu não fiquei tão animado com o trabalho. Mas Deus sempre, sempre dá a vitória. E nós sabemos, nós somos cooperadores, nós somos companheiros de jugo com quem? O Senhor Jesus Cristo. É Ele nos manda. Olha, ele não disse em Mateus 28, versículo 20 lá, vai pregar o evangelho. Não, ele disse, ide pregar e ensinar a palavra até os confins da terra. Irmãos, trabalhamos juntos no reino de Deus, porque, como nosso versículo-chave diz, se encontraram no livro da vida. Eu sei que até aquela irmã que está me ajudando com a gravação, o nome dela está escrito no livro da vida, como o pastor João, pastor Paulo, pastor Dimas. Agora, eu quase falei no pastor Bruno, mas eu sei que ele já saiu de um lugar muito bom e eu não sei, lá no sul do país. Estou brincando. Eu perguntei ontem à noite para o irmão Paulo se o irmão Bruno já tinha viajado. E eu sei que os irmãos vão sentir falta dele e a querida esposa dele lá na igreja. Irmãos, só que eu tenho para hoje. Vamos trabalhar juntos para que nós possamos avançar o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Nós somos empregados no trabalho dele, somos companheiros com ele. O Espírito dele habita em nós. Quando aceitamos Cristo, ele veio habitar. Tem uns jovens lá na igreja que dizem, eu não senti nada quando eu aceitei Cristo. A Bíblia não diz que você tem que sentir qualquer coisa, não. Não tem que falar nem em uma língua desconhecida para ter a certeza que já tem o Espírito Santo morando em seu corpo. Eu não vou tomar o tempo para dizer como a primeira vez que eu reconheci isso, era um crente novo, mas era a maneira de Deus me instruir que eu estou presente contigo até os confins da terra. Então, irmãos, até outro encontro, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu peço que essas palavras, em alguns casos mal faladas, me ajude, ó Deus, para que eu possa falar corretamente. E eu peço que o Senhor abençoe esses irmãos, aqueles que são cooperadores, aqueles que são companheiros de jugo no trabalho do Senhor lá no Brasil e também no exterior. Estou pensando nesse momento como o irmão Denis lá em Portugal, tem os missionários em Moçambique e outras partes do mundo estão servindo o Senhor, estão cooperando com a igreja em espalhar a palavra de Deus até os confins da terra. Agora, abençoe-os, Pai, porque eu peço em nome de Jesus e com ações de graça. Amém. E Deus te abençoe. Até outra. Tchau.